Convidamos o Dr. Marcel Wernecker para proferir a palestra Métodos Alternativos de Controle da Sarna da Macieira. Ele é pesquisador na Universidade de Wageningen, Holanda. Tem trabalhado na área de fitopatologia. Trabalhou na fruticultura por 18 anos, em pesquisas nas áreas de doenças em pré e pós-colheita, epidemiologia, resíduos de pesticidas, tecnologias de aplicação para pomáceas e pequenos frutos. Além disso, é membro do Comitê Científico de Produção Integrada de Frutos, do subgrupo de doenças das pomáceas. Também é representante do Grupo Internacional de Trabalho Técnicas de Pulverização em Pomares. Com a palavra, Marcelo. Okay, thank you. Obrigado. First of all, good morning, everyone. Bom dia a todos. And I would like to thank Gostaria de agradecer aos organizadores por haverem me convidado, especialmente o Felipe. I'm very delighted to give you Estou muito feliz de falar sobre o controle da sarna da maçã. Antes, eu gostaria de me apresentar. Então, sou um patologista lá na Holanda, na Universidade de Wageningen, e eu vou apresentar rapidamente a Universidade de Wageningen. Nós somos a única universidade de agricultura na Holanda. 5.000 pessoas que trabalham ali, 10.000 estudantes, de mais de 100 nacionalidades ali. O que você tem que entender é que nós temos a parte de pesquisa e a parte da universidade. Então, temos a pesquisa fundamental, então pesquisa aplicada, e eu sou parte da pesquisa aplicada. Então, a Holanda é um dos menores países na Europa. Temos pequenos como o Luxemburgo também, mas é um dos menores. Temos uma alta densidade de população, 5.000 pessoas por quilômetro quadrado nós temos. Um campo relativamente novo, mudamos a nossa localização e agora começamos a construir um novo prédio. Um pouco mais sobre o nosso campus novo. Eu sou, então, dessa parte da Wageningen, da Universidade de Wageningen, e dedicado completamente, então, ao crescimento de frutas. Nossa localização tem 50 hectares, fazemos pesquisas sobre pomáceas, maçãs, peras, cerejas, então, muitas pesquisas também, tecnologias de aplicação de fungicidas, porque isso é muito importante também na Holanda e na Europa também. Trabalhamos também em produção orgânica, convencional também, sistemas inovativos novos, seja autônomo, então veículos que dirigem por si só, porque a força de trabalho é muito alto, o custo de trabalho é muito alto lá na Holanda. Estamos trabalhando então com redes, focando também uma peste que existe na Holanda também é a mosca da fruta também, que tem no Chile e na Argentina também essa mosca da fruta, sei que aqui no Brasil também tem isso. Então uma peste bem importante em frutas que são então suaves, não duras. Então estamos andando ali com doenças, patologia, etimologia, também melhoramento genético para novas variedades, tecnologias de pós-colheita. Então, condições de armazenamento, como manter os seus frutos de 6 até 12 meses e também a parte econômica do negócio. Algumas fotos aqui, então, dos nossos frutos, peras, então, também maçãs, a Elstar, então, cerejas, variedades de cerejas também. Temos diferentes qualidades de cerejas, 30, 40. Sistemas inovativos, em muitos casos temos fertigação, aqui no nosso pomares. Então, sempre usamos sistema de fertigação, então mais e mais redes, porque as da mudança climática temos mais granizos que estão acontecendo na nossa região.
Aqui no estado de Suzuka, estamos mudando do nosso sistema de pulverização para um novo, que nós podemos pulverizar 1 hectare de 15 a 20 minutos, ao invés de 30 a 45 minutos. Esse é um trator autônomo, não tem motorista aqui. Você aperta o botão somente o pulverizador vai então ali passando automaticamente e vai fazer 10 hectares rapidamente. Então aqui 50 hectares a nossa localização, temos 30 hectares que estão para a parte comercial. Se podemos fazer experimento também, vamos lá. E temos variedades também para testes também. Então, a produção de peras e maçã, 8.000 hectares de maçãs, a principal é a Star, e também 8.000 das peras, e também ali a principal é aquela marca. Então, uma outra visão aqui geral das nossas instalações, trabalhando em novas variedades, como a Natira. Então, é uma variedade orgânica, é resistente contra então, a sarna da maçã. Temos aí o câncer, em Minneapolis, também é para crescimento em casa, pequenas produções. Temos aqui a Honey Cruise, e como você pode ver, temos todas essas variedades vermelhas aqui. Fazemos muitos trabalhos na nossa variedade pessoal, que é o Star. 7 ou 8 clones diferentes. Estamos vendo agora como é que o desempenho quando estamos usando então essas redes. Vemos a performance, o desempenho. Então, sobre as doenças e pestes, nosso clima é o mesmo que você tem em Santa Catarina. Então, temos muita sarna da maçã. É inacreditável a quantidade de sarna de maçã que temos ali na Holanda. A maioria da nossa pulverização é para controlar isso. Cancro também. Então, esse cancro europeu também é muito limpo. Pulmonela também. Temos também todas essas doenças aí na Holanda. Mas isso também significa que temos muitas pulverizações. Temos que controlar todas essas doenças e pestes. Se você olhar aqui, por exemplo, nesse pomar, temos 27 aplicações. Na pera ainda mais, temos, ele falou 25, mas é 27, e aí para peras 29. No total poderia ser como 50 aplicações, próximo de 50 aplicações, ali apenas 50. Então, os inseticidas e fungicidas são misturados, então, em média, de 15 a 30 aplicações, então, pulverização. De 15 a 30. Então, o produtor vai no pomar, e ele tem que, então, dirigir lá e pulverizar. O que nós fazemos, então, temos que fazer um gerenciamento, então, de doenças e pestes. Temos que evitar inseticidas que vai dar resistência à planta, então, para doenças. Então, vamos somente passar a fazer a pulverização só quando é necessário. Porque você tem que entender, se você quer controlar a sarna da maçã, você tem que fazer já no começo, se você fizer no começo, e se você tiver então a sarna da maçã depois, se você fizer mais tarde, aí você está perdido. Eu acho que aqui no estado mesmo. Se você quiser controlar no começo, você tem que controlar no começo. Se você deixar para depois, você se perde. Outro exemplo também da monitoramento. Então esse IPM é uma ferramenta e você tem que ter higiene, você tem que remover todas as suas fontes de inoculação. Você pode fazer mecanicamente, você pode fazer também variedades que são mais resistentes. Eu sei que muitas pessoas estão focando em variedades que são mais resistentes, mas a dificuldade é que o consumidor sempre vai querer um tipo de variedade. Então não é fácil mudar de uma variedade que é aceitável ao consumidor para uma outra que é mais resistente. É quase impossível esse tipo de coisa. Então, sobre a sarna da maçã, é a doença mais importante em regiões climáticas.
I assume that you are familiar with the E eu acho que epidemiology, so você it starts conhece a early epidemiologia. season. Começa já no início, com os esporos Pseudotaxia from the leaves that are que on vêm the das floor. folhas que estão no chão ali, Then they no are solo. discharged when it's raining. Então vai And then ser it goes to descarregado the quando first chove. green, parts of Então the- vai of para as the- partes mais of the verdes tree. da planta, da árvore, infecta, germina, infecta, tem aí essas lesões nas folhas, daí os esporos, a canídea, vai infectar outras folhas e frutos, e volta novamente, e no final, então, da temporada, as folhas vão cair, e o fungo vai crescer, e vai formar de novo aqui todo esse ciclo. De novo, vai começar tudo de novo. So it has a saprophytic phase. Então tem essa se tem as folhas mortas, os frutos mortos, aí tem os esporos, vai liberar no início, vai ter essas infecções primárias, daí o micílio vai produzir então os conídeos e vai ter essa infecção secundária. Então você quer controlar essa sarna da maçã. Você está fazendo isso com a ferramenta IPM, no controle biológico, para controlar a sarna da maçã. E biologicamente é muito difícil. Possivelmente, existem outros, remoção, as fontes de inoculação, as folhas que caem. Você podia fazer também com químicos. Primeiro você traz dessa forma e depois, porque o químico sempre deve ser evitado. Então, sabemos que a sarna sobrevive nas folhas que estão ali e passam os esporos durante a primavera. Você deveria remover todas as folhas que estão caídas ali no seu pomar. É importante essa remoção dessas folhas. O que poderíamos fazer, então? Remoção das folhas. Então, ele tem equipamento especial que pode remover, então, as folhas do pomar, para que você não tenha essas fontes de inoculação. Então tem micro-organismos também, pode estar ali na degradação durante a parte do inverno, porque você quer prever a formação então desses ascosporos durante o verão. Quando você não consegue tirar todo o ascosporos, então você pode fazer a pulverização no verão. Então essas são algumas máquinas para a remoção de folhas, algumas usadas na Holanda. Bem fácil de coletar todas as folhas, você coleta ela e vai ser colocada aqui e você vai retirar então do pomar. Então esse é um modo bem eficiente de remover todas as folhas que caíram. Pode fazer também de uma forma higiênica usando a ureia, por exemplo, 50 quilos por hectare, por exemplo, de ureia no outono ou na primavera e prover o nitrogênio. Esse nitrogênio vai ser usado pelos micro-organismos para degradar, decompor as folhas. Isso é difícil de ver aqui, mas esse é sem tratamento aqui. Quando você usa a ureia, então, você pode aumentar a decomposição e essas folhas vão, então, sumir. Se você usar muitos fungicidas, por exemplo, por outro lado, isso vai ser contra os micro-organismos, então vai ser mais difícil para os micro-organismos para, então, decompor as folhas. Fizemos então muitos ensaios, muitos testes, como podíamos aumentar então a decomposição das folhas que estão ali no solo do pomar. E o que vimos, isso é meio estranho para você. Se você tem assim esse fungicida EBR e você pulverizar nas folhas, então você pode prevenir a formação do ascospores até 100%. Infelizmente, esse tipo de técnica não é permitida na Holanda, mas é bem efetiva. Então, se você usar isso aqui, por exemplo, se você passar isso nas folhas, então você pode prevenir então a formação de ascospores em 100%. Se você fizer como aqui a ureia,
60%, até 60%, maybe 30%, talvez. leaf shredding, Então, and removal of the leaves. você pode, remoção 40% quando você remove. Então, várias técnicas ali para evitar, então, a formação do ascospores. Mas eu percebi que a maioria dos casos não é possível remover todos os ascospores. Então, você tem que pulverizar. Então, a base é pulverização preventiva. Você tem que, então, proteger as suas folhas, seus frutos, captan, Delan ou esses outros químicos. Se existe uma infecção, você pode fazer isso curativo, mas é algo que você deveria evitar, porque se você usa o método curativo, então você tem resistência fácil do fungos contra esses patógenos. Então, você deveria fazer de uma forma preventiva e não curativa. Na Holanda, temos algo, e isso é difícil de ver, mas não é tão importante, sim, mas 80 fungicidas, por exemplo, que são aprovados para serem usados, e esses são os que nós usamos para o controle da sarna da maçã. O Captan, Diathionam, esses são novos. Eu acho que você também usa aqui o Dogene. Eles usam também o sulfúrico, porque é difícil, porque isso também não ajuda muito nas folhas. Se você quer fazer curativa, você usa Perotonil, Cipodronil, ou a combinação de produtos para a forma curativa. E isso tem um modo curativo e preventivo também, algum desses químicos. Se você tiver aqui, então aqui, no início, um fertilizador, não é muito sulfuro, também no início, para proteger então os brotos iniciais, antes então de o Delan, Captan e outros produtos aqui, e antes da colheita, mas para controlar também as doenças que vêm depois da colheita. Eu acho que estamos com a resistência autogenética. Nas primeiras partes da planta, das folhas, estão vulneráveis para as infecções. Quando as folhas estão crescendo, e também com os frutos ele tem um tipo de resistência, porque então a maturidade está ajudando a proteger a folha e o fruto. Quando nós pulverizamos, sempre usamos 30 a 40%. Então, se um fruto entra semanalmente, então eles têm muitas pulverizações. Então, agora, temos muitas experiências, a base é claro. Então, há uma estação de clima, você tem que ter então uma plataforma densa, desses tipos de estações de clima. Então você tem que colocar ali no pomar, porque você precisa da informação fora do pomar, porque se é muito longe, 10 quilômetros do pomar, então a informação não vai ser tão precisa assim. Então, se é possível, você deveria ter então essa plataforma do clima, de preferência no seu pomar, essa plataforma do clima. Comparamos então sistemas então de advertência, mas no momento, na Holanda, e acho que na maior parte do mundo e norte da Europa, nós usamos esse sistema, EMPRO. Então, aqui, isso não é fácil de usar, esse sistema aqui. Nós temos esse sistema aqui, então, um outro sistema de advertência, que inclui a temperatura, então, quando está chovendo, a quantidade de chuva. Então, mostra aqui os ascospores que são liberados, a quantidade total de ascospores e também as infecções e quão importantes são as infecções diferentes. E isso é importante ter esse sistema de advertência quando você tem que pulverizar. Então, nesse sistema chamado Welter, dá uma indicação quão importante essa infecção é. Algumas vezes você tem uma infecção pequena, às vezes tem uma infecção grande.
Mas nós dependemos desse outro sistema aqui, então está uma calculação da chegada dos ascospores quando eles são liberados pela chuva, também a germinação do ascospores por aqui. Então, aí está relacionado à umidade, à temperatura, e então te diz, quando que é que eu tenho que pulverizar? Então, você tem que fazer de uma forma preventiva. Deixe-me explicar. Estes amarelos aqui, esses são os ascospores que são liberados depois da chuva. Então, esse azul é chuva. Então, eles vão para as suas árvores. Então, quando eles estão germinando, e tem muito azul, então podem germinar porque está bem úmido e infectam a folha. Isso são infecções, então você pode fazer aqui uma pulverização com fungicida, então está cobrindo tudo agora. E algumas vezes, e essa é uma técnica nova, o que nós sabemos, você pode usar como você para e daí coloca o fungicida quando as ascospores estão germinando. Porque os ascospores são muito vulneráveis, suscetíveis ao fungicida, mas você não tem condições de fazer isso. Então, você pode fazer então a pulverização curativa, mas tenta evitar, porque você não quer fazer de uma forma curativa, você quer fazer preventivamente. Então, aqui em mais detalhes, nesse período, você tem uma infecção estabelecida aqui. Então, você está mais ou menos perdido, porque agora você tem que fazer da forma curativa. E nos modelos recentes também inclui o uso de fungicidas. Esse é um exemplo de Tynon. O modelo diz terá uma liberação aqui do ascospores nesse período, então você tem que pulverizar aqui. E depois, por causa da chuva, então o fruto está desenvolvendo, então a cobertura das folhas vai ser menos, cada vez menos. Então, em um determinado momento, o modelo diz, ok, tem uma nova infecção aqui, existe, e você deveria ter pulverizado aqui antes. Então, esse é um exemplo. Então, uma região na Alemanha, se você puder ver aqui nessa região, temos muitas estações do clima e temos que colocar mais estações de clima nos nossos pomares. E o que você tem que também entender, que você precisa entender também, nossos produtores têm esses conselheiros e eles sempre sendo em mensagem de texto diz, hoje temos que pulverizar. E na próxima semana você deveria usar esse tipo de químico, esse produto químico, que cada produtor na Holanda tem então um conselheiro e eles usam esses modelos para se guiarem. E algumas vezes ainda temos problemas. Isso poderia ser talvez porque estão os brotos ainda se desenvolvendo e o sensor diz, não tem nenhuma infecção, mas o problema é que algumas vezes ainda estão abrindo esses brotos e ainda você poderia ter uma infecção. E o sistema de advertência diz não tem infecção. Então, o conselheiro e o produtor ainda tem que ir lá no pomar, você tem que se informar também e ver o que está acontecendo. Você não pode depender totalmente somente num modelo. Sempre você tem que ter uma mente aberta, porque sempre tem que pensar, o que será que está acontecendo no meu pomar? Outra parte também, você pulveriza, e na sua opinião vai durar por uma semana, mas com altas temperaturas, então o desenvolvimento do fruto pode ser rápido e vai ser coberto talvez por 3 ou 4 dias, e depois de 3 ou 4 dias, talvez você tenha tantas folhas novas que você tem que pulverizar novamente. O modelo diz, você pode fazer por 7 dias, mas na verdade é somente por 4 dias que isso vai durar, por causa do crescimento das folhas. Agora, vamos do modo preventivo da pulverização para uma parada, então. Então você vê aqui você teria o modo preventivo do lado esquerdo e talvez você não tenha condições algumas vezes. E os ascospores estão germinando aqui e aí você poderia fazer uma parada e pulverizar.
Então fizemos vários ensaios, vários testes nas localidades e testamos isso. Em 2010, 2011, Jonagold é um lugar muito vulnerável para a sarna da maçã ali em Jonagold. E tivemos esse controle. O dietainon, o sulfúrico também. Sulfur, que é um tipo de sal, e com esse sal você também pode eliminar o ascospores também, com esse tipo de sal. Mas o problema, você tenta pulverizar na germinação do ascospores, e eles são liberados pela manhã ou à tarde, e a germinação também pode ser à noite. Então, vai ser um bom momento porque eles estão germinando. Mas tem que fazer daí essa pulverização à noite, e isso é bem complicado. E claro que temos os nossos tratores autônomos, mas ainda é bem complicado. Às vezes você tem que fazer a pulverização às 2 da manhã. E outro problema, porque você tem muitas chuvas, talvez você tenha que passar numa quinta ou sábado. Então é muito efetivo, mas também é bem complicado. Mas no que diz respeito aos resultados, nós tínhamos então uma taxa de infecção nos controles não tratados até 60%. De anos diferentes, você vê aqui. Então, as altas taxas de infecção, então muita pressão aqui sobre o tratamento, modos de Tylenol. Então, tínhamos que com o stop spray, então tinha um efeito bom, mas ainda foi complicado. Com sulfur, temos um resultado bom, mas muita chuva em 2011, e era mais difícil também de controlar. E aqui no método curativo não funcionou muito bem em 2011 por causa de todas as chuvas e também aí com carbonato. Conclusões então em discussão, é um método esse stop spray, mas ainda o modo preventivo é o melhor, porque o momento correto é difícil, às vezes tem que fazer à noite, e as circunstâncias são difíceis, você tem que dirigir com muita frequência, e é difícil porque você tem que fazer à noite em horários diferentes. O que estamos tentando fazer? Ainda pensamos que estamos perdendo muitos fungicidas por causa então das políticas da comunidade europeia. Os governos também estão tentando se livrar de todos os pesticidas, não necessariamente dos efeitos. Então deveríamos ter outras alternativas. Uma seria então esses sistemas aí que vão estar essa irrigação aí mecânica com aplicação com fungicidas menos efetivos, como os carbonatos. E você pode também pulverizar durante a noite esse sistema aí autônomo. Outra opção seria então essas coberturas para chuva, para prevenir então essas infecções de sarna, porque você precisa da chuva para a liberação. E se precisa para a germinação e infecção também a chuva. Não somente na Holanda, mas também na França, na Dinamarca, na Noruega, na Alemanha. Estamos tentando, então, são essas coberturas que vão evitar a chuva para prevenir então a infecção da sarna da maçã. Como eu te disse ontem, pode ser custoso, mas se você está perdendo todos os seus químicos que são efetivos, você tem que usar maneiras novas para controlar esse tipo de doença, que é o nosso caso. Estamos perdendo os fungicidas, ou pesticidas. São da França, vê que você tem aqui tipos diferentes de pomares e também coberturas para chuva diferentes aqui. Os primeiros resultados são bem promissores, porque se você ver aqui, esses são os controles ideais, e com as coberturas de chuva, então, você tem condição de controlar a sarna da maçã até próximo de 100%, 95% de controle da sarna da maçã, é bem realístico mesmo, bem provável com essa cobertura para a chuva.
Então temos os produtores convencionais e também os produtores orgânicos. E eles também têm que controlar a sarna da maçã. Algumas vezes eles têm que passar 40 vezes, então eles precisam de 40 aplicações, então para o controle da... Porque os produtos são bem facilmente lavados pela chuva da folha. Então o que nós temos para controlar então sulfur é banido na maioria dos nossos países europeus. O chumbo ainda vai ser usado, mas vai ser retirado também porque é muito negativo para o cobre, é muito negativo para os... deveríamos evitar em todos os países usar o uso então do cobre. Usamos então os bicarbonatos, o que vimos foi que evita então a germinação depois de um dia, de 24 horas. Se você tem esse carbonato, você tem 1 ou 2% de germinação, então você pode usar de forma preventiva. Então, um produtor convencional vai usar o dietaianon e orgânico, os carbonados, mas também um modo curativo de controlar os esporos, porque isso é uma escopor normal, né? E se você usar os carbonados, você verá que isso vai ser exterminado completamente. Então, temos muitos problemas então aí com o chumbo e tem problemas não só na atmosfera, mas também vai deixar aí se você usar então muito chumbo, então você não vai conseguir essa degradação das folhas, porque é muito barato, é persistente, é altamente efetivo, então é difícil mudar para uma outra alternativa. Então eles ainda tem que fazer com IPM mesmo no orgânico, eu tenho que usar também no orgânico o modo IPM, essa ferramenta é orgânico, mas não quer dizer que é seguro para o meio ambiente. Nós tentamos fazer, mas também tem que entender que também, no orgânico, estamos usando muitos produtos que vão danificar o meio ambiente, porque eles também querem controlar as espécies. Então, alguns também inseticidas também são prejudiciais até a insetos que são bons para os frutos, por exemplo. E isso você tem que entender também. Então, temos que ver com produtores orgânicos, usar número de produtos diferente, de um modo preventivo. Então, sulfuro de bicarbonato, porque queremos, então, trocar pelo chumbo, não podemos usar, então. Então fizemos ali, incluindo também ele, sem ele, de modo preventivo, usamos o sulfur, stop spray com o sulfur e o bicarbonato, dependendo do período, antes da florada ou depois da florada, o sistema, não usamos o lime sulfur. Então é muito difícil para os produtores orgânicos fazer o controle da sarna da maçã. Então fizemos durante 1, 2, 3 anos e vivemos aqui. É muito difícil usar essa estratégia que é livre então do uso de chumbo, porque temos 40% de infecção da sarna da maçã em si mesmo. Então, a nossa conclusão para os produtores orgânicos é difícil, existem variedades suscetíveis, é muito difícil, com bicarbonatos, ainda temos um receio que para controlar de uma forma orgânica, com as nossas variedades suscetíveis, é quase impossível. É uma mensagem bem clara que temos aqui, mas o que precisamos? Então, equipamentos de pulverização de alta tecnologia para talvez podemos controlar, e outros produtos ao invés do uso do chumbo.
Agora, então, a maioria dos produtores grandes usam esse tipo de equipamento. Então, esse sistema de pulverização, que tem uma janela bem pequena ali de aplicação, então, algumas vezes eles têm que pulverizar de 20 a 30 hectares por dia, e com esse sistema aqui que é múltiplo, então, de pulverização, é mais rápido. A pergunta sobre o controle biológico da sarna da maçã, com a minha opinião, com o estado corrente, é quase impossível controlar a sarna da maçã com agentes biológicos, porque você tem que pulverizar no pomar e os agentes de controle biológicos, eles não são capazes de cobrir as folhas completamente. Então, a efetividade dos agentes de controle são de 40% a 50%. Então, no momento, ainda temos que depender na forma química, não na biológica. E o consumidor deveria aceitar que a sarna da maçã é parte da fruto. Eu visitei ontem uma central de processamento e empacotamento e vimos frutos que foram afetados pela sarna da maçã, mas tínhamos somente um pontinho aqui. Mas você ainda pode comer, só tem um lugarzinho ali. Mas como o consumo e o revendedor, eles recusam que tenha uma maçã que tenha um problema. Então, seria uma boa coisa para o meio ambiente, mas também para o consumidor aceitar e entender que você pode comer uma maçã só porque tem um probleminha ali. Porque aí é melhor para o meio ambiente, menos uso de fungicidas, porque na mente do consumidor algo tem que mudar. Precisamos educá-los talvez quanto a isso. Então, então temos várias variedades que são resistentes. Mas o problema é o consumidor, com frequência, eles querem uma variedade que eles querem uma que não é resistente. E leva muito esforço para ofertar essa variedade que é resistente, porque eles não estão acostumados. Outro problema é a maioria das variedades resistentes, eles têm um gene somente para resistência. E é fácil para um fungo passar por cima da resistência de somente um gene. Significa que mesmo se você tem uma variedade resistente, você tem que pulverizar. Você tem que pulverizar. Você não pode dizer, eu tenho uma variedade resistente e eu não preciso pulverizar, porque sempre vai ter uma pressão enorme nessa variedade resistente e sempre existirão patógenos, doenças que vão passar por cima da resistência e aí essa variedade resistente foi perdida. Então, o conselho é, se você tem uma variedade resistente, você tem que pulverizar. Nos períodos importantes de infecção, você tem que pulverizar. Nós temos de 3 até 5 pulverizações nas nossas variedades que são resistentes também. Então, também podíamos, essa é uma outra opção, o gene resistente de um cultivar para esse cultivar que está crescendo. Então, você tem sua gala e não é resistente, você poderia, então, colocar um gene de uma outra variedade dentro da gala, na gala. Usamos, então a nossa melhoramento genético, usamos as nossas instalações ali para melhoramento genético, porque você tem que entender que é o mesmo modo da apresentação clássica de um gene. Mas se você fizer tudo, então os cruzamentos, você começa algo aqui, que tem os genes resistentes, faz todos os seus cruzamentos genéticos aqui, e talvez pode levar 50 anos até que você tenha uma variedade comercialmente interessante. Mas tomou nós 40 anos para produzir essa variedade interessante. Então, nós temos as nossas fontes da resistência, temos genes diferentes aqui, então podemos identificá-los e somente usando alguns materiais nós podemos então colocar então aí o nosso gene resistente na nossa variedades comerciais. Nós temos em várias galas, mas são muito vulneráveis à sarna da maçã e temos essa aqui que é resistente. Então não é tão complicado assim, mas o problema é a opinião pública.
Os políticos, por exemplo, também, estamos colocando novos genes, novos em outras variedades, estamos criando agora mutantes, nunca sabe o que vai acontecer, mas é como se fosse ali, como se fosse um enxerto clássico, mas é um melhoramento genético, então é o governo, é a opinião pública, e isso vai ser um grande passo à frente, se pudermos então convencer o público, é como se fosse um enxerto clássico, mas é um melhoramento genético. Então, vou concluir. Então, nessas aplicações de pulverização, o gerenciamento disso, como eu disse antes, você tem que controlar as suas doenças, suas espécies, e a maioria das vezes você está pulverizando, porque você tem que controlar, então, a doença da maçã, a sarna da maçã no nosso país, esses, então, pulverizadores aqui que são múltiplos aqui no estado, provavelmente você usa, esse é a direita embaixo, mas o problema é, você tenta com gotículas, mas você teria que ter uma cobertura muito grande e você tem que fazer muitas passagens, muitas pulverizações. Então, às vezes não é suficiente, não vai cobrir. Estamos fazendo de 20 a 30 vezes por ano que estamos fazendo. Isso polui muito. Eu não sei qual é a situação aqui, mas isso é o que vemos comumente lá no sul da Europa. Isso é o que vemos aqui no nosso pomar. E eu acho que deve ser a mesma coisa aqui no estado de Santa Catarina e outros estados do Brasil também deve acontecer isso aqui. Então, temos vários tipos de pomares aqui no começo, então, você tem muitas folhas, você tem que fazer, eu não sei se você tem uma ideia, qual a efetividade de uma aplicação se você tem árvores aqui, 10 a 20% do que você pulveriza, 10 a 20% somente fica ali no fruto e outro 80%. Imagine 80% de cada fungicida que você está vai para o ar. De 10 a 20% fica ali no fruto, e se você tem um fruto como esse, 40 a 50% está ali, e outros 50% sumiu, desapareceu, está no ar. Então, esses são os tipos de pulverizadores que temos, de túnel, são efetivos, porque não vai tanto para o ar, então fica abaixo, cai nas árvores. Então, esse outro aqui, esses múltiplos aqui, sistemas de pulverizadores múltiplos, porque essa efetividade, você está pulverizando assim, você tem 40% mais da deposição ali no fruto, então, porque você está fazendo dessa forma. Então, um crescimento rápido desses pulverizadores na Holanda, porque é mais rápido. Então, de 20 a 50 minutos por hectare. Então, você pode antecipar as condições. Então, sabe se vai chover amanhã, se tem antecipação, você pode 10 a 20 hectares com esse sistema de pulverização aqui. Claro que temos problemas que temos aqui, porque temos muitos rios, mas também o clima ali, e tem casas aqui, você está. Então as pessoas não vão ficar muito felizes, porque eles vão ser afetados por essa pulverização. Então temos que... Então você tem que mudar muitas vezes ali os bicos. Então essa aqui é o sistema tradicional à esquerda, e aqui com esse sistema de bico de spray diferente. Você tem que também perceber, na Holanda, usamos 200 litros por hectare, somente 200 litros por hectare. Eu sei que em muitos países você usa 1.000 litros ou 500 litros por hectare, mas você precisa de 200 litros, talvez 250 litros. Eu não posso imaginar por que as pessoas estão usando 1.000 litros ou 500 litros. Você não precisa 500 litros, 200 a 250 litros por hectare é suficiente, sem problema nenhum. Então, eles são bem baratos e efetivos, esses tipos aqui de bicos. Mas os nossos produtores também relutam de mudar isso para esses... eles falam, não, esse não é bom, mas você que tem que entender, se você está colocando então fungicida proativo, vai ter uma redistribuição do produto nas folhas.
E eles dizem, nós precisamos de uma distribuição completa na folha. Não, se tiver alguns pontinhos na folha, vai ser bem distribuído e isso vai ser efetivo. Então, aqui fizemos alguns estudos de demonstração. Então, aqui seriam os tradicionais de Larkin Brown, e aqui o pink e o laranja vão ser esse sistema novo. Então, vai ser de 200 a 250 litros por hectare com esse novo sistema ali. Então, sempre use o modelo ali. Então, os pontinhos ali, então, dessas sarnas da maçã, nós tivemos aí as plantas afetadas, e aqui, ali com o sistema novo, veja, da esquerda para a direita. Então, fizemos também em julho nas frutas também, alta taxa de infecção nas frutas, mas nenhuma diferença aqui entre os tipos de esses bicos que você pode usar de 200 a 250 por hectare sem problema nenhum. Nossa conclusão, você pode usar essa aplicação com esse bico novo e é muito bom para o meio ambiente. Esse sistema bico novo não tem um resíduo que fica ali, e então agora os produtores estão convencidos disso. Então, esse sistema de bicos que depositam menos sobre as folhas é bem comum agora. Eu acho que em 5 a 10 anos, no Brasil, talvez no seu estado, isso vai ser uma prática bem comum aqui, porque em cada país você tem que mudar então do sistema antigo para o sistema novo, porque o meio ambiente vai se tornar algo cada vez mais importante. Então, sem esses bicos, não vai ter crescimento de fruta na Holanda, porque agora, em 2018, então você tem que ter 75% de redução em cada. Se tivesse começado há 2, 3 anos, então, se tivéssemos começado esse ano, não teria nem crescimento de fruta. Então, algumas vezes demora um tempo para convencer os produtores, e você precisa de muitos estudos e eles são bem críticos muitas vezes, mas juntos nós gerenciamos e reduzimos então aí a aplicação e mesmo assim controlar a sarna da maçã. Muito obrigado pela sua atenção. Bom, obrigado, Marcel, pela excelente palestra. Thank you, Marcel.